Consideremos a situação onde há uma turma de 11 pessoas e 5 provas em uma determinada disciplina. Para a primeira prova, todas as pessoas, a sua avaliação foi idêntica a 50. Para a segunda prova, houve variações entre 0 e 100, sendo a nota máxima 100, mas uma pessoa chegou a 50, outras com 0 e outras com 100. Para a terceira prova, houve variações, múltiplo do número 10. Alguém atingiu o 0, mas também houve 100. Perfeito. Para a quarta e quinta prova, os números foram bastante diferentes. Alguém chegou com 98, mas houve 15. E também para a última, houve valores em que não foi tão alto, mas também não tão baixo, de 15. Se formos analisar melhor por prova, qual seria, em média, a melhor prova para uma determinada turma, nesse caso com essas 11 pessoas? Para isso, recapitulando com o vídeo anterior, deveríamos fazer uma soma de todos os elementos que estão aqui, mas os elementos repetem-se e são 11 pessoas, portanto, uma frequência de 11. 11 vezes 50, 550. Para a segunda prova, teria ser justamente 4 vezes 100 mais 50. 5 vezes 100 mais 50, 550. Pronto, o mesmo resultado. Talvez uma mera coincidência. Para a seguinte prova, se somássemos todos esses valores, 10 mais 90, 100, 120, 180, 210, 310, 350, 420, 470 e 50, 550, ou o mesmo valor. E se somássemos esses valores obtidos das notas para a prova 4 e para a prova 5, chega a ser também a 550. Mas como é possível? Ou seja, a contribuição coletiva, 550. Isso implicaria que a sua média seja 50, 50, 50, 50 e 50? Mas como assim? Tão dispersos esses valores e todos chegaram à mesma média? Será que representa perfeitamente esse conjunto de 11 pessoas para cada uma das 5 provas uma média de 50? Na verdade, por nossa intuição, vemos a tabela e não diz muita informação, porque está com muitos dados. Mas se formos a fazer uma representação visual de barras, fica mais bonita, muito mais fácil de interpretar, pois a primeira prova houve uma combinação completa de todas as pessoas, 50 pontos. Para a segunda prova, algumas zeraram e outras foram no máximo e uma ficou com 50 pontos. Para a terceira prova, houve uma variação muito baixa, muito alta e valores intermédios. Para a quarta prova, não foi tão baixa, não foi no máximo, mas houve valores intermédios. E para a quinta, não foi tão baixa, mas também não tão boa. Está muito mais próxima visualmente do valor médio de 50. Como poder agora quantificar uma medida mais representativa que a própria média? Pois em 5 diferentes casos observa-se que é uma variação abismal e uma variação que não existe, mas que todas têm a mesma média. E para isso poderíamos começar analisando um conjunto de variáveis estatísticas, nesse caso simplesmente uma variável, a variável x, que poderia ser qualitativa, ordinal, nominal, mas principalmente quantitativa, contínua ou discreta. E nesse caso as notas, por serem números inteiros, poderíamos considerá-las como discretas. Para um conjunto de n dados, ou seja, foram 11 pessoas, por exemplo, poderiam ser 11 dados por prova, mas poderia ser maior, o número da população completa de uma cidade. Para essa variável x, haverá para cada uma das contribuições um x1, x2 até xn dados possíveis coletados. Já sabe-se como define-se a média, seja escrita por esse símbolo, x com barra, em alguns livros na literatura está aceito, poderia ser por extenso, x médio, mas representa-se matematicamente, estatisticamente, como sendo o somatório de todas as contribuições dividido pelo número de contribuições. É uma média aritmética representativa ao conjunto de dados dessa variável estatística. E agora poderíamos definir, talvez, as variações de outra maneira.
algo chamado de desvio médio. Ou seja, houveram provas cujo valor está acima da média e cujo valor está abaixo da média. Peço-lhes que façam uma pausa no vídeo, recapitulem e vejam a tabela e calculem acima da média, abaixo da média e fazer esse processo somatório, dividido pelo número de 11 pessoas. O que obterão? A resposta é que não funciona para nada, porque a resposta é zero. A mesma quantia de notas que estão acima da média representaria-se com as notas que estejam abaixo da média e, portanto, a média desse desvio médio é justamente zero. Não seria uma boa candidata de medida para expressar quão dispersas estão as medidas das médias, das notas obtidas. Talvez uma melhor representação seria justamente expressar o módulo desse desvio médio. Ou seja, há notas que estão acima da média, mas há notas que estão por baixo ou abaixo da média. Mas em módulo, algumas estariam 10 e outras estariam em menos 20, mas ambas contribuem sempre no número positivo, ou seja, não se aniquilam. Poderia ser uma boa candidata, representaria melhor essa informação de quão espalhados estão os resultados, como se observa ou como observou-se no gráfico anterior. Seria uma boa candidata para mensurar essa informação. Mas talvez haja que fazer o seguinte, exagerar um pouco essas variações, pois talvez esteja uma nota por 1 ponto acima e uma nota por 2 pontos acima e estão tão próximas entre si que poderíamos exagerar essa informação. Uma tentativa de exagero seria o que conhece-se como a variância, ou seja, a média do desvio médio ao quadrado dessa informação. Uma nota de uma prova que esteja 1 ponto ou 2 pontos por acima da média exagera-se para 1 e 4, pois é 2 ao quadrado, pontos acima da média. Só que essa informação fica ao quadrado. Por quê? Porque se não fosse nota, se fosse estatura, a informação obtida aqui seria em centímetros ao quadrado ou em metros ao quadrado, o qual discrepa por completo com as unidades de medida das variáveis ou da variável obtida com esses resultados. Mas para tirar esse quadrado, haveria que fazer a operação oposta da potenciação ao quadrado. Para usar a variância, poderia aplicar-se perfeitamente, mas há que considerar que as informações agora expressam-se com o quadrado das unidades que estariam aqui. Por isso, aplica-se o desvio padrão. O desvio padrão define-se como sendo a raiz quadrada da variância, mas essa informação obtida já teria as mesmas informações propriamente dos dados obtidos para essa variável. E o desvio padrão diria-se que é uma das melhores medidas para quantificar a dispersão de valores e mensurar quantitativamente quão próximos ou dispersos estão em relação à média. Por exemplo, deixo-lhes para que em casa executem esse exercício e avaliem as médias de cada uma dessas 5 avaliações. Muito fácil, são 5 provas com 5 pessoas também, com 25 resultados, e determinem o desvio médio, o módulo do desvio médio para cada uma das avaliações, a variância e justamente o desvio padrão. Poderiam preencher aqui por baixo, usar o Excel do Google e dessa forma discutir que o desvio padrão nesse caso seria 0, mas em outras situações poderá quantificar-se.